Bom dia, estamos aqui para mais um estudo, né, meus irmãos? Vamos lá. Bom Espírito presente aqui nesse momento, nos auxiliando, nos dando proteção para esse estudo. Irmãos desencarnados que aqui são trazidos para conosco estudar, aqueles que estão do outro lado da telinha também, que nós possamos, Senhor, ter um bom estudo, que nós possamos, Senhor, aprender o máximo possível. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Bom, irmão, nós vamos para a página 143, capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Então é um capítulo grande, então nós não vamos conseguir dar tudo hoje, mas vamos dando, porque o livro dos Espíritos tem que ser estudado todo. Então vamos falar algumas partes, estudar, né? E podemos explicar algumas coisas. Vamos lá. Pergunta 222, tá? Não é novo dizer a alguns o dogma da reencarnação. Ressuscitaram da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Né? Então, essa doutrina espírita, ela não é nova, né? Pitágoras, lá no tempo, lá bem antigos, né? Ele já falava sobre a reencarnação. Pitágoras já nos falava sobre isso. Pitágoras foi um grego, onde lá ele já dizia sobre, né, a reencarnação, que nós voltávamos várias vezes, né? E continuando aqui, constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios que o tinham desde os tempos imemoriais. Então, Pitágoras ele era um estudioso já, então os egípcios já traziam isso e os indianos. E Pitágoras, como um grego, ele estudava, ele tinha acesso, né, a certos estudos, principalmente principalmente da Índia, do Egito, né, que onde foi que começou essa coisa. Porque o pessoal pensa que as pirâmides foram feitas pelos egípcios. Não, as pirâmides foram feitas pelo povo atlântico. Né? Quando houve o afundamento de Atlântida, esse povo, uma parte, cada um dos Atlântidas, se transferiu para alguns locais, né? E um dos locais que os Atlântidas foram, né, foi para a Suméria, Egito, alguns foram para a Índia, né? Eles foram espalhando. E eles, né, levaram essa filosofia, né? Levaram esse entendimento de reencarnação, levaram tudo. Então, os Atlântidos, eles foram o mais antigo que existia aqui. Mais antigo não, que existia também Lemúria, que se chamava Simu, né? Então, que nós precisamos entender que a reencarnação é desde os princípios dos tempos. Muito, muito antes mesmo. O Espiritismo não está inventando isso, né? O estudo de Kardec não inventou isso. Isso já existe, ok? A ideia de transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramos-las. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se à inteligência de escola se não contiver algo de sério. Assim, ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para animais e reciprocamente. Olha, então a reencarnação é muito antiga, essa é milênios de ensinamentos.
milênio. Então, ela tem como proteção o tempo, né? Que ninguém dura tanto tempo assim, né? O que eles também vieram aqui nos explicar, as pessoas acham que a alma vai ser transferida para animais. Isso é regredir, gente. A espécie humana não, os espíritos, né? Quando ele desencarna aqui, o ser humano desencarna e volta ao espaço errante, né? Se ele tiver que reencarnar, vai ser sempre no corpo, gente, mas no corpo humano, não no corpo de animal. Dizer que você está numa alma dentro de uma águia, de um tigre, né? De um leão, né? As pessoas fantasiam isso, criam isso, isso não existe. Psicose, gente, é você regredir. Regressão não existe na espiritualidade, existe evoluir. Você pode estacionar, ou seja, parar um tempo. Então, muitas vezes a pessoa vai beber aquela bebida ayahuasca, né? Aí vê águia, vê leão, Não, gente, olha só. Aquilo ali, né? É a semelhança que você tem, eles dizem, né? Os índios, os pataxós, aqueles índios que fazem muito uso da ayahuasca, né? Que agora virou moda isso entre as pessoas, né? Ele simplesmente, gente, ele tem uma conexão com algum animal. Mas ele pode ter sido no passado, antes da sua evolução, no reino animal, ter sido um animal daquele, né? Porque como é que são os reinos? Mineral, vegetal, animal, hominal, certo? Então nós passamos uma etapa como animal, realmente, para a nossa evolução. Mas depois que saímos do reino animal e partimos para o hominal, não tem como regredir para o mundo animal. Você dizer que você vai voltar dentro de um elefante, voltar dentro de uma girafa, isso não existe, gente. Isso não existe, ok? Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente eles apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só nesse nível no espírito a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes de sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que o espírito não parece todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto, né? Então, a espiritualidade, gente, ela nos traz muitas informações, mas muito mesmo, muitas informações. Então, tem pessoas que divergem, outras concordam, isso são opiniões da pessoa, né? Mas o espírito, ele nos traz o que realmente é, né? Agora cabe cada um aceitar ou não. Você não pode convencer ninguém a acreditar em reencarnação. Você não pode, né? Porque é a evolução do espírito. Quando o espírito já está evoluído, né? Cada um tem seu jeito de pensar, cada um tem sua evolução, cada um tem seu tempo, né? Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção do espírito, deixemos-la de lado. Por enquanto, suponhamos que essa teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, da probabilidade da unicidade da existência corpórea. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão prender. Ou seja, vocês têm que deixar as coisas acontecer, gente.
né? Cada um vai se definir. Por exemplo, eu acredito em reencarnação e ponto final. Agora, eu não vou ficar tentando convencer as outras pessoas a acreditar. Eu não. Cada um acredita naquilo que quer dizer. Quem quiser acreditar em Papai Noel acredita. Quem quiser acreditar em fada acredita. Quem quiser acreditar em reencarnação acredita. Né? Quem quiser acreditar que se isolar dentro de uma montanha vai fazer bem a ele, acredite. Nós somos livres para pensar e para decidir. Nós temos nosso livre-arbítrio, gente. Então ninguém tem que convencer ninguém, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, a salvação é individual. Cada um faça a sua parte. E dentro de uma coletividade, tentar um ajudar o outro. É isso que importa. Um ajudar o outro, um dar a mão ao outro, levantar o outro, fazer ele caminhar, sair do marasmo. Agora, as ideias, nós não temos que colocar e impor a ninguém, não. Cada um decide por si mesmo, ok? Então vamos parar por aqui. Amanhã a gente continuamos mais um pouquinho, ok? Porque a prioridade das existências é grande, muito grande. São páginas, muita página. Nossa Senhora, muita página. Então as 10 páginas aqui. Mas vamos lá, nós temos que estudar, ok? Vamos fazer nossa oração e agradecer. Obrigado, bom Espírito. Obrigado por esse estudo, obrigado por essa oportunidade. Que nós possamos sempre estar aqui estudando, aprendendo e evoluindo. Que nós não forçamos a ninguém a acreditar e aceitar a reencarnação, mas que nós possamos passar aquilo que é correto. E que aquele que realmente quiser aceitar, que aceite, aquele que não quiser aceitar, não aceite, quiser duvidar, duvide, porque tudo é no seu tempo. Sendo assim, obrigado por esse momento. Estamos encerrando o nosso estudo. Que assim seja e assim é.